Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Olá! Começa agora o seu programa semanal com curiosidades, informações e muitas histórias do maior porto da América Latina. Eu sou o Felipe Foli e esse é o Porto Baixada. E o Porto Baixada teve a honra de receber o presidente da autoridade portuária, Anderson Pomini. E ele esclareceu muita coisa e posso te falar, tem novidade por aí, hein? E eu já te pergunto de cara, o que é uma autoridade portuária? O que você faz, né? Pra gente entender a dona de casa que tá ali assistindo e falar, ué, sempre vejo ele na televisão, mas o que ele faz? Boa pergunta. Bom, o nome autoridade nos remete a um passado, né, que defendia cargos e posições com nomes, muitas vezes, como autoridade portuária, né, autoridade pública. Na verdade, a nossa função é a de dirigir, de diretor, de presidir, de presidente de uma empresa pública. A ideia é que a autoridade portuária ou que o Porto de Santos ele possa se apresentar com eficiência, gerando emprego, renda e principalmente focado naquilo que é o objetivo principal atribuído ao Porto de Santos: melhor capacidade de movimentação de cargas dos nossos produtos. Os produtos que são produzidos nas fazendas do interior do país são escoados até o Porto de Santos e exportados, por exemplo, para o prato do chinês. E da mesma forma, alguns produtos industrializados que são produzidos, por exemplo, na Europa, Estados Unidos e na China, e que são importados, como câmeras, celulares, diversas tecnologias que estão hoje em todas as residências que chegam pelo Porto de Santos. Então, o Porto de Santos é um equipamento de infraestrutura que recebe aquilo que nós produzimos no Brasil e exporta para outros países, em especial agro, grãos, soja, açúcar, celulose, café em especial. Eu não sei se vocês sabem que cada 10 xícaras que são consumidas de café no mundo, 3 a 4 são produzidas aqui no Brasil. E é legal você falar isso porque a gente não faz ideia, isso é muito importante, se o Porto de Santos hoje para, vários países do mundo param, inclusive a China. Me desculpa os chineses que estão ouvindo aí, mas essa é a verdade, né? Porque muita coisa é exportada do Brasil, principalmente do agro, como você falou, para chegar lá na casa, na mesa do chinês, né? Se parar aqui, para o mundo, digamos assim. Para. O Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é o país que mais produz alimentos e distribui para o mundo, em especial para a China. Então, o Porto de Santos exerce um papel fundamental para a alimentação do mundo. Basta a análise dos dados. Então veja a importância desse porto. Um canal com 860 metros, ele deverá se apresentar com total de condições de funcionamento para a entrada e saída dos navios. Então, o Porto de Santos, o litoral, essa região, ela tem conexão com 200 países do mundo. Uau. Mais de 600 locais de destino. Pois é. Então veja a relevância desse porto e desses 50 mil trabalhadores que prestam serviços aqui em todo o Porto de Santos, né, para o Brasil e para o mundo. E é legal você falar dos trabalhadores porque a gente pensa só no porto, o porto, ele tá ali, ele existe, a gente não sabe o que ele faz. E aqui a gente vai desmistificando várias coisas e também correlacionando com os trabalhadores. Você falou dos trabalhadores, a galera que vive desse emprego do porto, sustentam as suas famílias. Isso é muito legal. Quem está assistindo, às vezes nem sabe, o vizinho aí sustentou a família toda pelo porto. Qual que é a conexão porto e cidade para você? O que você vê disso, essas histórias de vida que são relacionadas ao porto? Olha, total, essa é uma excelente pergunta. Eu costumo dizer que o principal ativo de qualquer empresa são as pessoas. Sim. E o Porto de Santos, que
tem operação há mais de 400 anos, por óbvio, contou com o apoio de homens e mulheres valorosos que construíram o Porto de Santos. Eu tenho certeza que tem muita gente nos assistindo que já trabalhou aqui, Com certeza. ou que teve o pai, a avó, Conhecido, um irmão, pelo menos, um parente que trabalhou no Porto de Santos. E essas pessoas gostam, inclusive, de se referir ao Porto como Codesp, que é o nome carinhoso que remete ao período que essas pessoas prestaram esse serviço aqui. Então, esses homens e mulheres construíram o Porto de Santos e que continuam construindo. Nosso principal ativo e a nossa principal carga movimentada também é de pessoas. Nós recebemos aqui no terminal de passageiros, nesta temporada, 1 milhão de turistas. E o povo andando brasileiros, de navio, né? estrangeiros, Cruzeiro, é bom, né? para conhecer a nossa riqueza, a Sim. nossa história, Sim. e ao mesmo tempo a gente lidando com a movimentação de cargas. É. Então, Porto de Santos representa a riqueza do nosso país, né? Principalmente a riqueza e a história das pessoas. Tá gostando do papo? Então no próximo bloco a gente continua falando com ele, Anderson Pomini. E também no próximo bloco rolou uma iniciativa sustentável que fez uma verdadeira faxina em uma praia lá de São Vicente. Sobrou até pra mim, viu? Ajudei, por que não? É já, não sai daí. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. A praia de Paranapuã, lá em São Vicente, também conhecida como a Praia das Vacas, recebeu um verdadeiro mutirão de limpeza. Tudo isso feito pelo Instituto Gremar, com iniciativa deles, juntamente com o Ecoporto, Ecovias e Ecopátio. Até eu coloquei a mão na massa, tá imperdível, vamos ver? Estamos aqui na praia de Paranapuã. E hoje tem uma ação super especial do Instituto Gremar. Eu tô aqui com a Carol, que é bióloga. E aí de cara a gente já chega aqui na praia e fica um pouco assustado, né? Porque é muito lixo. Mas as pessoas não conseguem vir aqui e colocar guarda-sol, esse lixo vem da corrente. É isso mesmo? Isso, essa é uma praia fechada, né? Ah. Então ela não tem acesso livre como as outras praias de São Vicente, de Santos. Então todo o lixo que vem parado aqui, ele acaba vindo de fato do mar, né? Ele vem com as correntes, com a maré, tudo. Então tudo que a gente vê aqui, ele tá desembocando de alguma corrente que tá trazendo para cá e acumulando, né? Que loucura, né? É. O mundo é louco, né? Uma sujeira maluca que a gente vê. Só que, olha que legal, tiveram a iniciativa de ter uma ação em um dia, que é esse momento que tá aqui, eu vou participar também, da gente poder limpar essa praia, certo? Isso. Como é que vai funcionar isso? Na verdade, hoje a gente está trabalhando com o apoio de 4 empresas. Então, é a Ecoporto, Ecopátio, Ecovias, todas do grupo Eco Rodovias, e também com a parceria aqui com a Fundação Florestal e o Parque Estadual Xixová-Japuí, que é onde fica, né, essa praia aqui de Paranapuã. Certo. Então, a gente vem fazer essa limpeza de praia e não só retirar o lixo nesse momento, né? A gente vem fazer uma conscientização, a gente vem olhar para cada material que a gente tirar e ver o que a gente pode fazer também dentro das nossas casas, né? Como mudança de hábitos, enfim. A gente vem trazer essa conscientização e essa sensibilização. De fato, a gente, quando já chega aqui de cara, a gente já olha e fala, meu Deus, Fica assustado. né? Fica assustado. Ué, Fala, tá olha sujo. essa quantidade de lixo, né? Na hora da triagem, né? Quando a gente vai ter uma noção de tudo que a gente conseguiu pegar, né? Então a gente vai conseguir olhar para esses materiais de perto Certo. e a gente faz a contagem de tudo que a gente tem, a separação, né? O que é reciclável, o que não é mais reciclável, o que a gente consegue ainda reaproveitar de alguma forma. E aí eu acho que é nesse momento que a gente vai se surpreender ainda mais, que a gente vai olhar e falar, nossa, é isso que a gente está trazendo aqui para as nossas praias, né? Porque acaba sendo a gente mesmo que faz esse descarte, né? Agora, pra gente aprender, quem tá vendo, eu e todo mundo, quais ações, atitudes que a gente tem que ter para não acontecer isso daqui? Que às vezes a gente nem percebe, são ações pequenas no nosso dia a dia, que acabam resultando nisso, não é mesmo? A gente fala muito da reciclagem, né, na nossa casa.
é um hábito, né, que tem que estar cada vez Os mais... condomínios agora têm, né? Se separa, os recicláveis e tal, mas isso não basta. A gente tem que Não fazer basta. de A gente tem que repensar, na verdade, né? Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, a gente precisa comprar um produto que tá naquela embalagem ou a gente consegue comprar de uma forma diferente? A gente consegue reduzir o nosso consumo? E aí, assim, também, comprou alguma coisa, essa embalagem a gente consegue reaproveitar no nosso dia a dia? Certo. Olhar para o material e não só pensar que é um lixo, né? Que é um resíduo. De fato, a gente olhar o que a gente consegue fazer com ele, né? Reaproveitar, reduzir e também reciclar. Então, acho que nesse momento que a gente consegue ter um pouquinho dessa noção, assim. Muito bom, muito bom. É isso, vamos lá, Carol. Mão na massa, eu quero os EPI, certo? Equipamento de proteção, porque eu vou recolher tudo aqui. O sofá deixa para vocês. Eu sou preguiçoso. O mais importante agora é a gente trabalhar, né, com segurança para todo mundo, né? Então a gente vai reunir a galera, vai fazer um briefing, vai conversar sobre tudo, como que vai ser essa ação, vai separar em grupos, aí vocês vão conseguir dar uma olhadinha e aproveitar aí com a gente esse Fechou, momento. bate aí, eu Tá tô bom? pronto, tô preparado, você tá também? Bora lá. Agora bora voltar com o nosso papo com Anderson Pomini. Confere aí. O nosso programa ele traduz, né, essa linguagem mais séria, essa linguagem que às vezes a gente não entende, que está assistindo e fala, nossa, é uma linguagem meio portuária, de autoridade, né? Mas é legal trazer você aqui para a gente poder quebrar esse gelo e mostrar que o porto é importante, que ele movimenta o Brasil, que ele traz empregos, que tem histórias e que também movimenta muito dinheiro como investimento, né? A gente tem um investimento aqui pesado, que já foi feito e que será feito também, certo, Anderson? Fala pra gente. Veja, eu disse que esse equipamento representa a melhor infraestrutura do hemisfério sul, do Brasil em especial. Sempre a gente fala, o maior porto da América Latina, certo? Todo mundo sabe disso. Os produtos, eles passam por aqui, né? Ou aquilo que nós produzimos no interior do país para que seja exportado, ou aquilo que nós importamos para consumo dos brasileiros. Então, para isso, há a necessidade de uma série de investimentos. Investimentos em infraestrutura. Porto de Santos funciona bem para recebermos os navios que entram e que saem. Nós temos 60 berços de atracação. Esses navios estacionam, atracam, deixam os seus produtos e levam os nossos produtos para os 200 outros países. Ao mesmo tempo, nós temos cerca de 60 a 70 navios esperando. Então, o porquê que o Porto de Santos é tão concorrido? Por diversas razões. Primeiro, que ele é competitivo. Ele se apresenta em condições de igualdade com outros portos do mundo, na sua infraestrutura, na sua tecnologia e na sua boa logística. O Porto de Santos, ele tem uma área de abrangência chamada poligonal. Na nossa poligonal, nós faremos um investimento de 10 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Só para que você tenha uma referência e uma boa noção da importância desse investimento. Nos 4 anos passados, foram investidos aqui 80 milhões de reais. Nos próximos 4 anos serão investidos 10 bilhões de reais. Por quê? Porque o governo federal entendeu que esse equipamento de infraestrutura é absolutamente relevante para o crescimento do Brasil. Para isso eu preciso de mais berços de atracação, mais áreas para expansão e movimentação de cargas e novas pistas para o escoamento dos produtos, das nossas perimetrais, que serão reformadas, serão restauradas e obras serão implementadas. Esses 10 bilhões de reais distribuídos dentre essas obras e, em especial, para tirarmos do papel a obra de 97 anos, que é o Túnel Santos-Guarujá. Opa, vai sair, né? E me fala, o que isso significa para o Porto? Como isso impacta? Olha, o impacto é absolutamente relevante para as operações portuárias, mas em especial sobre o tema que você chamou a atenção, integração porto-cidades. Ou seja, nós ficamos aqui nos últimos 400 anos discutindo melhor infraestrutura para as operações portuárias, mas não cuidamos de uma área apropriada que prestigia a chamada contemplação, integração entre portos e cidades.
Pela primeira vez, nós teremos 30 mil metros dedicados às pessoas, Parque Valongo, que será entregue agora, em junho, a primeira fase, que contempla e integra as pessoas que moram nas cidades com o porto. Nós não temos hoje 1 metro quadrado de área contemplativa. As pessoas que param para ver o navio têm que parar aqui na ponta da praia, na cidade, Em cima da pedra, olhando em cima ali. da pedra. Não tem uma área apropriada, um restaurante, uma loja para ele sentar, tomar um vinho, almoçar. Nós teremos a partir de maio desse ano. Que Ou demais. seja, isso é integração Porto-Cidade na veia. Né? Daí a importância de nós olharmos para essa obra do túnel, principalmente para prestigiarmos o tema integração Porto-Cidades. Nós integraremos 2 cidades pujantes. 2 milhões de habitantes serão afetados positivamente. Nós utilizamos um modal do século retrasado, que é a balsa de veículo, balsa de pedestre, para atravessarmos 860 metros. Pois é. O túnel, 1 minuto e 30. E o túnel terá uma área de proteção para pedestres, ciclistas e motociclistas. Ou seja, toda essa área, que hoje é uma área, principalmente a margem esquerda, muito pobre, abandonada, o porto nunca olhou para essa cidade, certamente daqui a 5 anos será uma área muito rica, com infraestrutura própria e com operação portuária pujante. Muito bem, é isso. Anderson Pomini, obrigado, valeu. Dá a mão aqui para mim, né? É isso, que a gente agradeço. aqui tem que popularizar. O nosso programa é isso, trazendo o porto para perto de quem assiste. No próximo bloco você vai ver uma visita super especial no museu, então não sai daí, é 1 minutinho, hein? Marca no relógio. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. O navio Nasmyth era um vapor construído em 1880. Ele teve a honra de inaugurar os primeiros 260 metros da primeira construção do Cais Santista. O Nasmyth, ele era um navio construído no estaleiro inglês, que veio em 91 em direção ao Brasil, passou por Salvador, passou pelo Rio de Janeiro e veio a Santos, retornando em janeiro para o Rio de Janeiro. Quando ele volta, já no finalzinho de janeiro, ele passa por uma restauração aqui onde tinha o estaleiro de reparação de navios. Ele passa por uma restauração e aí no dia 2 de fevereiro de 1892, ele tem a honra de inaugurar os 260 metros, os primeiros 260 metros construídos no Cais Santista pela Companhia Docas. Então, este navio, ele ficou em operação até 1902, sendo então demolido logo na sequência. Mas ele levou essa honra de inaugurar então o nosso primeiro trechinho de cais organizado. Levar conhecimento e contar histórias para a criançada é a melhor maneira da gente preservar a memória, não é mesmo? Então eles saíram da sala de aula e foram ali se divertir e aprender essa semana lá no museu. A ideia é sensacional porque eu digo que Santos é uma cidade viva de história, porque quando você faz uma análise da história de Santos, ela permeia a história do Brasil desde o período colonial, passa pelo período do Império, República, e com a presença desses museus que preservam a história de Santos, é importante também porque a história de Santos está totalmente ligada ao porto, né? E o porto é formado de pessoas, então você vê que é uma história viva, que é preservada e que acontece. E é muito bom porque isso chega para as próximas gerações. Eles moram no morro, né, do José Menino, eles não costumam descer para visitar os equipamentos e aí a gente dá essa oportunidade, né, deles obterem informação, eles fazerem parte do meio, conhecer a cidade, conhecer os pontos turísticos e
eles conseguirem se localizar na sua cidade também, como integrantes, né, e cidadãos da cidade. Foi muito boa a experiência, eu gostei bastante. Gostei das coisas que foram colocadas, muito legal mesmo. Gostei de ver uma âncora pessoalmente, que eu nunca tive a oportunidade de ver. E gostei bastante, minha opinião sobre aqui é muito boa. Gostei bastante da história, sobre, né, quem fundou, quem fez. É bem interessante eu saber, assim, que eu gosto bastante de história pessoalmente e achei bem legal. Eles conheceram coisas da cidade que eles não imaginavam, coisas de pessoas que eles não conheciam, e eles passam a respeitar e admirar a cidade que eles vivem. Isso é muito importante para o jovem, porque você só dá valor a partir do momento que você conhece. Que quando você conhece, você passa a admirar, você passa a respeitar. É uma história viva. A história não está só lá no livro de história ou através de um professor que está em sala de aula. Ele está na rua. É quando você olha para os cantos dessa cidade, você vê a história assim ferver, como diz o dito popular. Porto e Baixada fica por aqui, eu espero que você esteja gostando, porque a gente está adorando produzir esse conteúdo para você, mostrar o Porto de dentro para fora, com histórias e bastidores e muita curiosidade, não é mesmo? Ó, se você perdeu qualquer programa, vai lá no nosso canal do YouTube, Porto e Baixada, procura, assiste, compartilha com todo mundo e eu te espero sábado que vem. Fechado? Até, tchau! Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.